Existe uma pergunta que a humanidade evita com a mesma obstinação com que evita olhar diretamente para o Sol. Não por ser impossível de responder, mas porque suas implicações são demasiadamente perturbadoras para quem foi condicionado a acreditar que este mundo, apesar de seus defeitos, é o melhor lugar possível. A pergunta é simples, brutal na sua simplicidade. E uma vez feita, não pode ser desfeita. E se este planeta não for um ponto de partida? E se a Terra não for o berço da consciência, mas o seu destino de punição? Imaginamos o inferno como um lugar de chamas, de demônios conforcados, de gritos eternos nas profundezas de algum abismo metafísico. Essa imagem foi cuidadosamente construída ao longo de milênios por religiões que precisavam de um instrumento de controle, de um terror suficientemente vívido para manter populações inteiras subservientes. Mas e se essa imagem for exatamente o disfarce? E se o verdadeiro inferno não precisasse de chamas visíveis, porque já possui algo muito mais sofisticado, algo muito mais eficiente? Algo chamado normalização do sofrimento. Porque pense com calma. O que seria um inferno perfeitamente funcional? Não seria um lugar onde as almas sofrem constantemente de maneira óbvia e declarada. Isso geraria resistência, rebelião, recusa coletiva. O inferno perfeito seria aquele onde os condenados não sabem que estão condenados, onde o sofrimento é distribuído em doses cotidianas suficientemente toleráveis para que ninguém declare guerra ao sistema, mas suficientemente constantes para que ninguém verdadeiramente descanse, onde a crueldade é chamada de natureza, onde a injustiça é chamada de destino, onde a dor é chamada de vida. Isso não soa familiar? Comecemos pelo mais elementar, pelo dado que nenhuma filosofia, nenhuma teologia e nenhuma ciência conseguiu explicar de maneira satisfatória a distribuição absolutamente irracional do sofrimento humano. Em qualquer sistema de justiça concebível, a punição guarda alguma proporção com a falta. Um crime menor gera uma pena menor. Um crime maior gera uma pena maior. Existe lógica, existe correspondência, existe uma estrutura que, mesmo imperfeita, ainda aponta para algum princípio de equidade. Mas observe o que ocorre neste planeta com a frieza de quem observa um experimento científico. Crianças que ainda não completaram um ano de existência contraem doenças que as consomem lentamente, em meio a dores que adultos endurecidos não suportariam. Populações inteiras nascem em territórios devastados por guerras que não escolheram, travadas por razões que jamais compreenderão, em nome de interesses que nunca os beneficiarão. Pessoas de caráter extraordinário, de bondade genuína e de dedicação inabalável ao bem alheio, são sistematicamente destruídas pela pobreza, pela doença, pela violência e pelo esquecimento. Enquanto aqueles que constroem impérios sobre a exploração sistemática de outros seres humanos acumulam riqueza, influência e longevidade que beiram o obsceno. Se existe um Criador benevolente por trás desse arranjo, ele é ou impotente ou indiferente. E qualquer uma dessas alternativas colapsa a teologia convencional de maneira irreversível. Mas existe uma terceira hipótese. Uma hipótese que as grandes tradições espirituais do mundo sussurram nas suas bordas, nas suas heresias, nos seus textos mais antigos e menos comentados. A hipótese de que este mundo não foi criado para a redenção, mas para a expiação. Que o véu de esquecimento que cobre nossa memória ao nascer não é um presente misericordioso, mas uma condição necessária da punição. Que não lembramos de onde viemos exatamente porque lembrar tornaria o processo insuportável e, portanto, ineficiente. Os gnósticos, aqueles pensadores perseguidos e sistematicamente apagados da história oficial do Ocidente,
chegaram perigosamente perto dessa conclusão há quase 2000 anos. Afirmavam que o demiurgo, o criador deste mundo material, não era o Deus supremo e benevolente das tradições abraâmicas, mas uma entidade inferior, limitada e essencialmente malévola. Que este mundo material era uma prisão construída com sofisticação suficiente para parecer real, para gerar apego, para fazer os prisioneiros lutarem pela manutenção das próprias correntes. Os gnósticos foram exterminados com uma violência que, por si só, diz muito sobre o quanto sua mensagem incomodava os arquitetos do sistema. E é precisamente aqui que o silêncio se torna mais eloquente do que qualquer palavra. As grandes religiões do mundo, em toda a sua diversidade de ritos e doutrinas, convergem num único ponto com uma unanimidade que deveria nos causar profunda suspeita. Todas elas ensinam que o sofrimento tem propósito, que a dor enobrece, que a humilhação purifica, que a pobreza aproxima do sagrado, que a resignação diante da injustiça é virtude e não covardia. Pergunte-se, quem se beneficia de uma população que interpreta o próprio sofrimento como bênção? Nenhum sistema de controle mais eficiente foi jamais concebido. Não é necessário o chicote quando a vítima já internalizou que a dor é o caminho para a redenção. Não é necessária a corrente quando o prisioneiro acredita que o cárcere é um templo. As tradições místicas, aquelas que sobreviveram às margens das religiões oficiais e foram sistematicamente perseguidas exatamente por isso, sempre insinuaram o que as doutrinas centrais jamais ousaram declarar abertamente: que talvez não estejamos aqui para aprender, que talvez estejamos aqui para pagar, e que a diferença entre essas duas condições é absolutamente tudo. Mas, se este planeta for efetivamente um plano de punição, precisamos nos perguntar: punição por quê? E punição segundo qual lógica? Aqui o panorama se torna ainda mais perturbador, porque a estrutura do sofrimento terrestre não é caótica, não é aleatória. Possui uma arquitetura, uma consistência que, quando observada com distanciamento suficiente, revela padrões que nenhuma explicação puramente material consegue acomodar. Considere a natureza. Aquele reino que os poetas românticos celebraram como a morada da pureza e da harmonia divina. Observe sem o filtro sentimental que nos foi ensinado. A natureza é um sistema onde todo ser vivo se sustenta consumindo outro ser vivo. Onde a cadeia alimentar é, na essência, uma cadeia de sofrimento ininterrupto. Onde a gazela que pastava tranquilamente minutos atrás é agora devorada viva pelas entranhas enquanto seus órgãos ainda funcionam. Onde parasitas passam toda a sua existência consumindo lentamente o corpo de um hospedeiro que nada fez para merecer tal destino. Onde terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas apagam civilizações inteiras com a indiferença absoluta de quem apaga uma mancha de poeira. Nenhum arquiteto benevolente projeta um sistema assim. A benevolência não é compatível com essa engrenagem. E quando a natureza não basta, existe o ser humano. Aquela criatura que, dotada de consciência suficiente para compreender o sofrimento alheio, desenvolveu ao longo de toda a sua história registrada uma capacidade extraordinária e consistente de infligir esse mesmo sofrimento com refinamento crescente. As guerras não são anomalias da história humana. São o fio condutor. Desde os primeiros registros escritos até as transmissões ao vivo de conflitos contemporâneos, a humanidade nunca passou um único século sem se dedicar ao extermínio organizado de si mesma. E cada geração que sobrevive a uma guerra e jura que nunca mais vai se repetir, assiste, ainda em vida, ao nascimento da guerra seguinte. A humilhação como instrumento de controle social.
A fome como ferramenta política. O racismo, o fanatismo, a intolerância, o ódio construído cuidadosamente através de gerações como se fosse um patrimônio a ser preservado. Se existisse um manual de instruções para a criação de um ambiente de punição máxima para seres conscientes, este planeta seguiria esse manual com uma fidelidade brutal. E chegamos, enfim, à questão que inverte toda a estrutura do argumento. Porque se este mundo é um plano de expiação, se habitamos aqui como seres que cumprem uma sentença cuja origem não lembramos, então a própria existência do esquecimento se torna a prova mais eloquente do sistema. Não lembramos do crime. Não conhecemos a sentença. Não sabemos quando termina. Somos, em todos os sentidos filosóficos possíveis, prisioneiros sem acesso ao próprio processo. E, no entanto, algo em nós recusa essa condição com uma persistência que nenhuma explicação materialista consegue acomodar. Immanuel Kant afirmou que dentro de cada ser humano existe uma lei moral que independe da experiência, que precede o contato com o mundo e que não pode ter sido gerada por ele. Chamou-a de imperativo categórico. Mas talvez essa lei não seja uma construção da razão. Talvez seja uma memória. O eco distante de um estado anterior, onde a justiça não era aspiração, mas condição natural da existência. E é exatamente esse eco que torna este mundo insuportável para as consciências mais despertas, aquelas que chegam aqui com o véu ligeiramente mais translúcido do que o habitual e que passam a vida inteira com a sensação perturbadora de que algo está fundamentalmente errado, de que este não é o estado natural das coisas, de que existe uma discrepância irreconciliável entre o que o mundo é e o que algo interior insiste que ele deveria ser. Essa dissonância não é fraqueza. É reconhecimento. Platão, séculos antes das tradições gnósticas e milênios antes da neurociência, descreveu a aprendizagem não como aquisição, mas como reminiscência. Aprender seria recordar o que a alma já sabe de uma existência anterior à encarnação. A caverna não era metáfora política. Era diagnóstico ontológico. Estamos presos diante de sombras e chamamos isso de realidade porque nunca nos viramos para olhar a origem da luz. E se a pena tiver fim, se este sistema de expiação possuir uma lógica que transcende o que podemos calcular daqui de dentro, então o sofrimento suportado com consciência, a injustiça não respondida com a mesma moeda, a compaixão mantida num ambiente projetado para destruí-la, possuem um peso metafísico que nenhuma balança terrena é capaz de medir. Não como resignação, mas como resistência. A mais radical de todas. A de recusar-se a se tornar o ambiente que nos formou.